porque tu tem que... As pessoas fazem, mas é um tratamento normal aqui, de 4 implantes e uma dentadura em cima, por exemplo, numa clínica à parte. Ah, quero fazer um dente só. Começa a mostrar a qualidade, começa a fazer conexão. Mas, olha, na nossa universidade, só aqui em Indiana, não na minha área, mas na minha área, no meu departamento, o brasileiro chega, nós estamos acostumados no Brasil a trabalhar tanto, que tu chega aqui, tu trabalha normal e já é mais do que um ou dois brasileiros aqui. Aí tu tem muito outros estrangeiros que não só brasileiros. Aí tu te enturma com... Olá, amigos. Bem-vindos ao Man of 60, o podcast onde a testosterona já não é mais a mesma, mas a sabedoria sobra. Hoje eu, João Emílio Reneto e Dario Cardoso teremos um papo reto. Falaremos de tudo com maturidade e sem filtro, com aquela pitada de humor característica de quem já nos conhece. No episódio de hoje, falaremos sobre o tópico histórias de vida, daquelas que você não conta num churrasco, porque demora demais, vamos combinar, mas que valem cada segundo. Histórias de reinvenção, de mudanças de rumo, mas fundamentalmente histórias de sucesso. Histórias de homens realizados pessoal e profissionalmente na faixa dos 60 ou mais. De paixões antigas que voltam para tornarem-se hobbies. Então, onde quer que você esteja sentado, te ajeita na cadeira, no sofá ou na poltrona, para que a tua lombar não te incomode. Porque hoje a conversa promete. E eu tenho que aproveitar o momento para solicitar que você se inscreva no canal, ative as notificações, dê um like e compartilhe. Isso tudo nos ajuda, mas ajuda você também. Porque você vai ficar sabendo dos próximos episódios que nós compartilharmos. Você será notificado de tudo isso. Também quero agradecer os nossos patrocinadores. Chofer para Noivas, sempre chegando em alto estilo. E Auto Novo, seu carro arranhou, raspou, bateu, precisa de um polimento? A Auto Novo resolve. Roda a vinheta. Hoje é um dia especial para o nosso canal, e particularmente para mim. O nosso entrevistado de hoje é uma pessoa, é um homem com uma alta história de sucesso e de muitos fatores interessantes para serem compartilhados e divididos. Eu tenho o prazer de chamar Dr. Valdemar Polido. Valdemar, bem-vindo ao nosso podcast. Eu estaria sendo injusto se eu te apresentasse e eu esquecesse de dizer alguma coisa, então eu te peço que tu te apresente para o pessoal do nosso canal, uma breve apresentação, só para que saibam de onde tu vem, do que tu te alimenta, enfim, tá? A palavra... Maravilha. João Emílio, amigos, muito obrigado. Primeiro de tudo, parabéns pelo canal, pela ideia, pelo brilhantismo da ideia. Eu acho que isso é uma coisa do momento, que vocês tiveram uma sacada muito boa em criar esse canal de comunicação através de podcast, de YouTube. E eu logo no primeiro momento que fiquei sabendo, bati palmas, né? Bati palmas porque realmente foi uma ideia maravilhosa. E me sinto ainda mais orgulhoso e honrado em ser um dos primeiros entrevistados, né? Claro que não vamos contar para a audiência que nós somos amigos de muitas e muitas e muitas datas, né? Nos conhecemos há mais de 40 anos, não vamos dizer isso para ninguém. Mas os homens 60 entendem o que é ter amigos de longa data. E então, vamos lá, né? Vamos ver se esse canal pega e se eu contribuo um pouco ou se o pessoal vai desligar o canal aí logo nos primeiros 5 minutos de entrevista. Agora tu que está E pedindo aplauso, mas vamos ver, te apresenta, diz para o pessoal.
Meu nome é Pô, Valdemar Daut Polido. Valdemar Polido é meu pai, né? Sou Valdemar Daut Polido, mas o pessoal me conhece muito como Valdemar Polido, mas tem o lado Daut da minha mãe. Eu sou dentista especializado na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que é uma das minhas paixões, o trabalho que eu faço, eu adoro, não me canso nunca. E eu nasci em Porto Alegre, e há mais de 60 anos atrás, né? é. E praticamente rodei aí 4 ou 5 cidades do interior, morando e estudando com o meu pai, que sempre era transferido, até que voltei a Porto Alegre para fazer odontologia, onde conheci o nosso host aí, o João Emílio, e aí me especializei em cirurgia e as coisas pessoais e profissionais começaram a evoluir muito a partir daí, né? E hoje eu sou professor titular, como chama, full professor aqui, na Indiana University, em Indianápolis, nos Estados Unidos. Depois de uma carreira aí de 40 anos pelo Brasil, pouco menos, eu mudei para cá já tem 8 anos já, e, e funcionamos bem aqui nessa trajetória aí profissional e pessoal com essas coisas todas. Então, eu sou um cara que tenho a sorte de fazer o que eu faço, me sinto abençoado por ter tido experiências em várias coisas, ter uma rede de amigos muito grande, tanto pessoais quanto profissionais, família maravilhosa que apoia, e é isso aí que mantém o cara indo para frente, filhos, enfim, né, as coisas que te motivam. Tu chegasse direto para a universidade para dar aula? Aqui nos Estados Unidos, sim, eu tive uma trajetória, vamos dizer assim, acadêmica aí no Brasil, né? Quando eu me formei, nós nos formamos juntos, há 40 anos atrás, comemoramos o final do ano passado, eu entrei logo para o pós-graduação de cirurgia. Depois de 3 anos, eu ganhei uma bolsa. Eu acho que a primeira bolsa da CAPES que a odontologia da PUC ganhou para alguém estudar no exterior na época, né? E eu morei nos Estados Unidos por 3 anos e meio, mais ou menos. E voltei para o Brasil e fui professor tempo integral na PUC, da onde eu me formei. Com o passar dos anos, eu voltei para ser era parte do tempo professor e parte clínica privada. Depois fui 100% clínica privada. E há 9, quase 10 anos atrás, surgiu a oportunidade de eu vir para cá contratado como professor, né? Professor clínico. Eu opero muita gente aqui, em 4 hospitais e a faculdade de odontologia, enfim. Eu não tenho consultório particular, eu atendo meus pacientes dentro da universidade. Mas eu voltei, então, de Porto Alegre direto para cá porque eu achei que era uma oportunidade que não ia passar outra vez na minha frente e, com o apoio da família, nós decidimos mudar para cá há 8 anos atrás já, como professor na universidade. Ah, tu conseguiria fazer um link entre aquela tua primeira estada nos Estados Unidos com o fato de tu teres voltado agora? Quer dizer, o fato de tu ter ido para lá te plantou alguma vontade, uma sementinha que tu dissesse assim, é isso que eu quero, Sem enfim. dúvida. Sem dúvida. Na verdade, não muita gente sabe, mas eu, quando eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos, meu pai morava em Guaporé, interior do Rio Grande do Sul, onde tenho até hoje grandes amigos lá. E eu fui estudar em São Leopoldo, morava com uma tia minha, e fui estudar em São Leopoldo. E com 14 para 15 anos eu apliquei para uma bolsa para passar um ano nos Estados Unidos da AFS, chamava American Field Service. Uma prima minha tinha ido. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E eu apliquei e não ganhei a bolsa por um detalhe. Eles acharam que eu era muito novo. Normalmente eles vinham para cá com 15, 16 anos. E desde lá eu sempre fui um aficionado pela cultura norte-americana. Desde adolescente, eu gostava de inglês, aprendi inglês com 14, 15 anos, eu lia letras de música inglesa, eu sabia cultura americana, coisas locais, aprendi muito com essa minha prima que morou um ano aqui, enfim. Óbvio que quando eu voltei para estudar lá em 88 até 91, fazer uma residência aqui nos Estados Unidos, aquilo me deu ainda mais vontade de ficar aqui. Na época, pelas circunstâncias, eu tive a oportunidade, mas talvez não tinha a experiência, não tinha a sabedoria, a maturidade pô, deveria ter ficado. Mas na época era outro mundo, era outra situação. Eu tinha uma bolsa, eu tinha que voltar para a PUC para, tipo, pagar, entre aspas, o que eu tinha recebido. E eu
me ofereceram uma vaga nos Estados Unidos de ser PhD, pesquisador e não atender pacientes, que eu sempre gostei de operar. Enfim, mas eu me dei bem, publiquei muito quando eu vim para cá, atendi muitos pacientes, fui um residente e ganhei o certificado de residência, que na época eu já tinha mestrado na PUC. Quando eu ganhei o certificado de residência americana, residência em cirurgia bucofacial, né? Eu fiquei até meio chateado. Eu falei, pô, eu queria um certificado de fellow, alguma coisa assim mais pomposa. Sabe que eu sempre fui meio metido, né? Eu queria uma coisa mais pomposa, assim. Mas aí guardei aquilo e vim, eu aceitei de residência e vim me embora. Quando essa oportunidade aqui surgiu para voltar para Indianápolis, 30 anos depois, né? Esse certificado que eu ganhei lá me abriu todas as portas. Porque aqui a residência é muito mais valorizada do que um título de mestrado ou doutorado. O fato de eu ter feito a residência em cirurgia nos Estados Unidos abriu 500 portas para mim. Então, esse é um link direto. Me deu condição de fazer board americano, condição de ter licença para atender dentro da universidade, porque é como se eu fosse um cara que treinou nos Estados Unidos. Eu tenho uma educação formal nos Estados Unidos. Então, isso, sem dúvida, tem um link direto e, claro, na mesma área. Então, muita gente que eu conhecia naquela época hoje também progrediram, né? Então eu tenho um cara que foi meu colega na residência, hoje presidente da Associação Americana de Cirurgia. Foi meu colega lá em 1990, né? Então E essas coisas. Oi? muitos estrangeiros atuando no mercado. Muitos estrangeiros, cada vez mais. Olha, na nossa universidade, só aqui em Indiana, não na minha área, mas na minha área, o meu departamento somos dois brasileiros. Mas na universidade inteira, acho que 12. Na nossa, que é uma universidade relativamente pequena. Isso, Hoje tem muitos tá. brasileiros vindo, Isso corpo docente, tu está dizendo? corpo docente, professores, né? Sim. Professores. E Tá. na área de cirurgia, que é a minha área, nos Estados Unidos, eu acho que nós temos um grupo de comunicação assim, acho que tem acho que uns 10 tranquilamente. Não tem, acho que não há uma universidade nos Estados Unidos hoje que não tem pelo menos um professor brasileiro em alguma área. Isso mostra, comprova aquilo que a gente já sabe, né? Que a odontologia brasileira é muito bem conceituada no mundo, né? Sem dúvida. A qualidade da odontologia brasileira, Jubilé, ela é superior, eu não tenho dúvida. Talvez porque tem tanto dentista, Hum. sabe que somando todos os dentistas do mundo é menos do que o que tem só no Brasil, É. né? Porém, a concorrência faz o cara melhorar. As faculdades são muito práticas, enfim, o jeito de aprender é diferente. Ah, mas aqui o brasileiro chega, nós estamos acostumados no Brasil a trabalhar tanto que tu chega aqui, tu trabalha normal e já é mais do que a média numa universidade, numa oportunidade. Então tu começa a te sobressair, né? Começa a mostrar qualidade, começa a fazer conexões, trabalha um pouco mais do que as pessoas acham que não cai de graça também, né? A gente Mas, sabe que o custo, por exemplo, da saúde americana é bem mais caro que aqui no Brasil, certo? E sem dúvida, na tua área especificamente, tu vê isso também? As sem pessoas, dúvida, em tese, têm esse problema de custos, independente tem. da economia ser super favorável, etc. Tem, na média, vamos dizer assim, o americano ganha mais que o brasileiro pela qualidade de vida, mas o custo de um tratamento odontológico de implantes, por exemplo, que é uma coisa que se trabalha bastante aí, é bem mais alto aqui do que é aí, né? Bem mais alto. Uma parte hospitalar, quem não tem seguro de saúde não consegue fazer. É uma coisa absurda o preço. Uma cirurgia ortognática aqui de deformidade fácil, que eu trabalho muito hoje, o custo hospitalar gira em torno de 90 a 110 mil dólares. Ninguém faz particular. Quem não tem seguro não tem como, né? A parte dentária, implantes, essas coisas, as pessoas fazem, mas é um tratamento normal aqui de 4 implantes e uma dentadura em cima, por exemplo, numa clínica particular normal, nada muito sofisticado, é 20 mil, 25 mil, 30 mil dólares, né? Faz a conta vezes 5 ou 6 aí, 150 mil reais é para pegar o cara, botar no avião, levar para Porto Alegre, tratar aí, no mesmo nível de qualidade, botar ali num hotel uma semana, botar no avião de volta, business class, e custa menos que isso, né? Até porque acho que o seguro saúde ele é bem diferente do nosso plano de saúde, né? Onde tu usa ele
de uma forma bem maior do que o seguro americano, né? O seguro aqui ele é dividido entre odontológico e seguro médico, né? O seguro médico não paga implante, ponto, não paga nada de dente. E quem tem o seguro odontológico não paga tudo, acaba descontando um pouco, mas dependendo do jeito, a pessoa, por exemplo, tem que ir numa clínica particular, pagar e depois ela que vai lá se ver e reembolsar com o seguro, né? Sim. Tratamento básico faz. Claro, na universidade a gente trata pacientes com menor poder aquisitivo, é normal, né? Mesmo assim, na universidade não é um preço barato, não é de graça. É uma universidade estadual, 50% estadual, 50% privada. Então, tem alguns custos também envolvidos. Então, mesmo em universidades, uh, é mais caro do que aí. E aqui não existe cursos como aperfeiçoamento, especialização, como aí a gente tem na ABO e outras associações. Isso nos Estados Unidos não existe. Ponto. Não existe. Ou é na universidade ou não tem, né, para tratar pessoas. Sim, é tudo vinculado à universidade, não É existe. vinculado a uma universidade. Não tem uma associação de classe que promove cursos de atendimento de paciente. Não Tá, mas, existe. por exemplo, me diz uma coisa: aqui no Brasil a gente sabe que existem as franquias das faculdades promovendo cursos. Tu sabe que existe isso, né? Tem. E isso não existe aí nos Estados Unidos, Não. diretamente dentro da universidade. Dentro da universidade. Tem uma clínica, como aí, na PUC, sei lá, na URGS, Sim, nas nossas, no UBRA, nas nossas universidades, elas são dessa forma. Não existe uma franquia da universidade que tem uma clínica. Existem clínicas privadas franquias. Isso sim sim. existe. Chama aqui Não, Dental É uma empresa que tem investidores por trás, que põe dentistas lá a atender, e tem um modo de atendimento. Tem clínica aqui que só o que eles fazem é prótese total em cima de implante. Ah, quer fazer um dente só? Não, vai no outro lugar. Aqui é só dentadura, né? Só prótese total em cima de implante. Então isso tem, mas não é curso e não é ligado à universidade. Tu comentou em trazer pacientes para cá. Isso significa que aqui a gente está completamente abastecido, até em termos de tecnologia, equipamentos, insumos, para essas cirurgias que tu comentaste? De uma forma geral, especialmente essa parte de odontologia restauradora, implantes dentários, sem dúvida. Sem dúvida. O Brasil, os mesmos materiais que eu uso aqui era que eu usava em Porto Alegre. Tem uma coisa ou outra, mas hoje a tecnologia, como qualquer coisa, melhorou a qualidade, mais gente usa, baixo custo. Então, hoje a gente não faz moldagem de ninguém, é só com scanners, né? Então, quase todo mundo tem um scanner aí também. Impressão em 3D de prótese. Agora saiu uma impressora que quer fazer uma coroa de dente, imprime do lado da cadeira, não precisa mandar no laboratório. Mas aqui também se depende muito disso. Nesse aspecto, não tem problema. E existe uma coisa crescente que chama o famoso turismo médico, né? Que tem um lado ruim, porque tem lugares que não são tão bons, mas tem pessoas que conscientemente pegam um avião, vão para o México, vão para a Europa, vão para o Brasil, tratam e vêm embora. tá. E me diz uma coisa, agora, tirando a parte técnica da coisa, vamos dizer assim, vamos olhar a questão social. Tu és um imigrante, tá? Tem. Eu queria saber, assim, ó, qual foi a tua dificuldade uma vez que tu fosse com a tua esposa, né? Ah, que caminhos que vocês tiveram? E até eu te pergunto assim, ó, se vocês são tratados como imigrantes ou de que maneira, ou como americanos? É, Qual é o grau de dificuldade que vocês tiveram para conseguir ter uma vida, o que é normal, que eu vou rotular normal? é. É que até Eu vou esposa. te. Essa é uma ótima pergunta que volta e mente conversa. Sabe que no começo, quando a gente decidiu vir para cá, eu tenho dois filhos que estão aí no Brasil, tenho um filho pequeno com a Maria, que é a minha esposa, que veio para cá junto, enfim. E nós não tínhamos amigos nenhum, zero. E aí a nossa vida social era bem ativa, né? Só que aí, chegando aqui, a universidade, conhece um, conhece o outro, e aí existe uma coisa importante que é a gente se dar bem enquanto casal,
um com o outro, então super tranquilo. A minha esposa se adaptou muito bem, nós dois queríamos vir para cá bastante. O meu filho pequeno, na época, tinha 2 anos, já entrou numa escolinha, e aí tu começa a conhecer pessoas, né? Sim. Aí tu tem uma turma da faculdade, aí tu conhece um cara na faculdade, já tinha um ou dois brasileiros aqui, aí tu tem muito outros estrangeiros que não só brasileiros, aí tu te enturma com um, enturma com outro. E eu, particularmente, até porque, de novo, lembra que eu falei que eu entendo, eu não é assim que eu sou um brasileiro arraigado, e aqui nós temos amigos assim. O cara mora aqui, mas ele vê o Big Brother, ele vê novela, ele não desata da Globo, o cara não saiu do Brasil. Fisicamente ele está aqui, mas a cabeça dele está lá. Nós não, nós abraçamos a cultura americana, sabe? A gente segue a política local, a gente sabe os lugares para ir. América Way of Life, né? Total. Aqui a gente vê as coisas, eu entendo das piadas de Saturday Night Live, de música e do cinema, essas é cultura americana que é meio nerd assim, mas o que que eu vou fazer? Eu entendo, eu conheço a gente, eu e a minha esposa, a gente se adaptou bem nesse assunto. Anda um pouquinho mais para frente, chegou a pandemia, né, meu? Nós estava aqui na pandemia. E aí, quando chegou a pandemia, João, nós mudamos para um condomínio fechado que tem uma estrutura maravilhosa. Não tinha um trabalho, todo meio parado. Eu ainda estava de plantão e tinha que atender de vez em quando. Saímos a caminhar por aqui. E eu saí com a camiseta internacional, que sabe que das minhas qualidades é ser colorado fanático. Isso é a única coisa que eu sigo ainda diariamente. Aí eu olho a notícia do Inter. E passou um cara por mim e gritou: E aí, Colorado? Aí eu voltei, o cara nascido no Rio Grande do Sul, o cara um pouco mais velho que eu, e um outro cara que tu deveria entrevistar. E ele fez 70 anos, agora vai fazer, e tem um filho de 11 anos, que é um pouquinho mais velho que o meu. Aí voltei, comecei a conversar com ele, pô, tá fazendo pandemia e tal. Vamos lá em casa tomar um vinho, que é outra coisa que une as pessoas, é tomar um bom vinho. Aí nos reunimos, a esposa dele de Belo Horizonte, o cara mora em São Paulo, o filho quase da idade do meu, pá, já ficamos amigos. Aí ele conhecia um outro, americano, que conhecia outra. Cara, em 6 meses, na pandemia, nós tínhamos uma turma que é amigos até hoje, assim. É Aí um uma coisa, conhece o outro. é E uma aí um coisa. conhece o americano, né, que conhece o outro. E assim, hoje nós não temos nenhum problema, assim, socialmente, super entrosados com várias tribos diferentes, né, americanos, latinos, brasileiros de um jeito, brasileiros do outro. Tem duas turmas de brasileiro, cada uma num canto. E o meu filho está na escola, fala mais em casa só português, e na escola só inglês. Então tem os pais dos colegas dele, tem aí eu fui técnico do futebol das crianças, aí minha esposa participa um dia que ela não trabalha, leva a gurizada, ajuda na escola e leva lá quando eles vão fazer um passeio, e tu acaba conhecendo um monte de gente. E nunca sentimos nenhum preconceito, assim, nada, é latino, isso aí, não, para nós nunca teve nada disso, né? Lembrando que eu Tá. moro no meio oeste. Eu moro assim, não é em Nova York, não é em Miami, não é em Los Angeles, não é em Chicago. É no meio do nada. Tu anda 10 minutos da minha casa, tem milharal, tem vaca. É num silêncio total. E eu dirijo meia hora para ir trabalhar para o centro. É como se eu morasse em, sei lá, em Estância Velha ou em Viamão e trabalho em Porto Alegre. Sim. Só que com estradas com uma outra qualidade, né? Aqui não é um lugar grande, né, João? Aqui é uma cidade que tem. A grande Indianápolis tem 2 milhões de habitantes. A cidade que eu moro tem 80 mil habitantes, né? Então, eu chego aí por dentro da cidade, eu nem pego uma highway, nada assim desse. Tem, mas eu tenho que andar mais. Então, é um pouco de trânsito, mas não é um horror, assim, não é uma Los Angeles da vida que o cara fica 2 horas no trânsito, né? E as Qualidade de 500 vida é outra. milhas, tu chegasse aí já, Como? as 500 milhas, tu já chegasse aí. Não fui ainda. Esse ano já fui várias vezes no autódromo. Inclusive, recebi amigos meus aqui que adoram corrida e foram na corrida. A corrida é um evento, é o É o maior mês evento. inteiro, é o mês de maio inteiro, praticamente. O Agito é todo mês de maio. A corrida é no domingo, o último domingo de maio, que é na segunda-feira depois da corrida, sempre é um feriado nos Estados Unidos, Memorial Day. E esse ano a gente pensou em ir, mas tem que sair de casa às 7:30 da manhã, 2 horas de trânsito, estaciona o carro a 1 hora de distância, caminha até chegar no autódromo, mesmo num bom lugar, tu entra daí no lugar, aí o ingresso nem é caro, vale a pena ir.
Mas aí tu passa o dia lá naquela arquibancada, quer comer negócio, tem que descer a arquibancada, é aquela função. Com filho pequeno, não dá É. para ir ainda. A minha esposa gosta, mas a gente quer ir uma vez só. Eu não sou tão doente para automobilismo também, assim, quero ir. Eu faço outras, eu vou no basquete, eu vou no futebol americano, eu vou no tênis aqui do lado. Mas a corrida agora reabriu o museu. Todo mundo que vem visitar, vocês vêm um dia visitar aqui, nós vamos lá no museu visitar. O museu ficou fechado por quase um ano e abriu essa semana. Oficialmente vai abrir domingo. Diz que está um espetáculo. Espetáculo, vale a pena visitar. É uma coisa ímpar da cidade, assim. Mas na corrida mesmo ainda não fui. E dos esportes americanos, porque são grandes esportes e o público americano é dividido entre o basquete, entre o hockey, entre o Beisebol. beisebol, É. futebol americano. Me explica de uma vez por todas, porque eu nunca entendi. Qual é o esporte mais popular nos Estados Unidos? Futebol americano. Futebol De americano. longe. É. O futebol Onde? americano é o esporte mais popular. Mas aqui eles têm uma coisa muito inteligente. Eles não fazem nada sem um objetivo de ganhar dinheiro, de aparecer na televisão. Então, por exemplo, o futebol americano agora não tem. Está na entre safra. Não tem. Temporada acaba ele em início de fevereiro com o Super Bowl, o campeonato final. Só vai começar fim de setembro. Por quê? Porque agora está entrando no playoff do basquete. Isso. Então já está jogando basquete. Semana que vem acaba a temporada normal, vai para o playoff. Um contra o outro, quatro jogos, melhor, enfim, vai até a final. Quando está dando a final do basquete, o beisebol está aquecendo. O beisebol começou a semana. Aí é o beisebol. Quando está Bem, terminando o beisebol, começa o futebol americano de novo. Então, Estrategicamente, o calendário é é bolado para. estratégia. Aí no meio do caminho tem tênis. Isso aí. E aqui existe um negócio de esporte que aí no Brasil não tem, que é o famoso college. O college, seria o nosso segundo universitário. grau acima, universitário. Cara, liga a televisão aqui, tá passando já. Semana teve o que eles chamam de Big Ten, as 10 maiores escolas da região Midwest aqui, o campeonato de basquete universitário masculino e feminino, uma loucura. E Né? que depois que sai um jogador para a NBA. Dali que saem esses caras que vão para a NBA. Então, a maioria, o cara que sai do college para a NBA, ele é um cara já estudado. O futebol Sim. americano, que é o esporte de maior audiência na televisão. É por isso que eu Minuto digo que é mais o caro da propaganda mundial é um minuto comercial na mais final. caro, exatamente. E eu adoro. Aprendi, quando eu morei em Dallas, eu virei fã do Dallas Cowboys. Aprendi as técnicas, a regra, sei as jogadas, é uma coisa estratégica, né? Sim, é E conquista sigo. de vitórias, né? Nós temos aqui o Indianapolis Colts na nossa cidade, que já ganhou um Super Bowl uns, sei lá, uns 15 anos atrás aí, né? Mas enfim, é um esporte para ver na televisão. Eu já fui no estádio algumas vezes, adoro, gosto de estádio, né? Sinto falta do estádio, de ir no estádio, né? Isso é uma das coisas que aqui eu vou então no futebol americano. Mas e o basquete é sensacional de assistir ao vivo. Para ir ver ao vivo, o basquete é o melhor, né? Semana passada tiveram dois jogos simplesmente espetaculares, com finais no segundo final, No último segundo. É. com a O bola nosso caindo. time aqui, o Indiana Pacers, perdeu para o Los Angeles Lakers do LeBron Isso, James e do Luka né? Doncic com um tapinho do LeBron James no último Isso. segundo e ele não jogou nada o jogo inteiro. Mas naquela última bola ele deu um tapinha, a bola caiu, né? Mas o nosso time está nos playoffs, então nós estamos esperando que esse ano vai ir bem, né? E então o calendário, futebol, o beisebol, eu acho uma chatice, já fui no jogo, mas é um jogo chato, é um jogo para ir com a família, comer um cachorro quente, tomar cerveja, daqui a um pouco tem uma jogada. Né? Mas eu tenho um amigo americano que ele chora pelo beisebol. O esporte do coração americano é o beisebol. Né? Ah, Mas nem todo mundo curte assistir. Já o basquete e o futebol americano é a grande audiência. Né? Eu, particularmente, adoro futebol americano e o basquete agora que eu estou começando a assistir. Que está chegando os playoffs, aí é que está valendo alguma coisa. Porque os primeiros 2 meses não vale nada. só quando chega nos playoffs. Mas me diz uma É, coisa: quais são os times de Indianápolis, ou de Indiana, em cada modalidade? O Indiana Pacers no basquete, isso. no futebol americano, qual é? É o Indianapolis Colts. Colts, tá. E depois no É beisebol, isso.
Beisebol, o beisebol nós estamos na Série C. O beisebol aqui não tem um time da Major League Baseball. A Major League Baseball tem um time aqui, 2 horas daqui, tem uma cidade que chama Cincinnati, estado de Ohio. Lá eles têm o Cincinnati Reds, acho que é. E tem Chicago, que fica. Eu moro a 3 horas de carro do centro de Chicago, né? Então Chicago tem dois. Mas aqui existe outra coisa que aí no Brasil está começando a ter no nosso futebol, que é um time da Série A bota um time na Série B ou C para pegar os jovens e ir treinando. E quando precisa alguém, eles puxam para jogar. Então, o nosso aqui chama Indianapolis Indians. Ele é um time do seria uma série C do beisebol, mais ou menos. É profissional, é adulto, mas não joga na Major League, né? E, e o basquete americano, qual é o outro que nós falamos aí? O Futebol, hockey. basquete, beisebol, O o É, rock o hockey ó, aqui não tem, hockey sobre o gelo aqui não tem aqui também, time aqui não tem nenhum, nem Série B, nem nada, não tem nenhum. E tem de futebol, nós temos um time do nosso futebol aqui, chama ó, Indy Eleven. O Indy Eleven, ele tá como se fosse uma Série B, né? Só que ao contrário do Brasil ou da Europa, enfim, aqui não tem assim quatro que sobem, dois que não, quatro que dói, os últimos quatro caem para a Série B, os primeiros sobem. Não tem isso aqui. Aqui os times todos têm um dono, são sim, empresas, né? Como está virando tá, aí no Brasil. A Major League Soccer, ela tem uma regra que tem que ter um estádio para no mínimo X mil pessoas, tem que ter uma consistência de pessoas indo a jogo, e os donos têm que botar uma grana na Major League Soccer, para daí subir para a Série A. certo. O gramado é sintético ou não? Alguns são, outros não. É como aí. Tem aqui o nosso time joga no campo da universidade, aqui no centro, né? Então não é sintético, é grama natural. Mas de vez em quando eles jogam no indoors, quando tá muito frio ou nevando, e não tem jogo de futebol americano, e jogam no estádio sul-americano. Aí ali é grama sintética, Entendi. que é o maior estourador de joelho, é grama sintética, né? ah, isso é uma. Outra coisa dos Men of 60. Fui jogar futebol aqui 2 anos atrás, achando que eu tenho ainda, quando nós jogava futebol ali. Bola veio, eu me torci sozinho, para que se foi o cruzado anterior, tive que operar, fazer toda essa função Nós aí. temos um médico depois para te indicar que trata bem joelhos. Na Maravilha. sequência, na próxima Já, entrevista. já tô sabendo, é meu amigo aí. Mas ele é gremista, e aí tem um problema, né? Mas É, aí, Aí vamos falar mas sobre. ele, antes de tudo, é profissional, né? Então, isso não. aí, isso aí, grande amigo. Mas me diz uma coisa: o teu filho foi com 2 anos, é praticamente um americano. Qual é o É, esporte que ele mais curte? cara, Ou, no ou por momento. tua influência, ele tá ligado no futebol brasileiro? Um pouquinho. Na verdade, ele está ainda descobrindo, né? Então, com 6 anos, hoje ele está com 9, quase 10, né? Com 6, nós botamos no futebol, nosso soccer, né? E eu fui técnico. Eu era o técnico do time dos guris de 6 anos na escola e depois fui 2 anos técnico. 6 para 7, 7 para 8. 6 e 7. Aí um Quantos outro para amigo cada aqui. lado? Oi? Quantos Eram jogadores? 6 para cada lado. 6 para cada lado, goleiro e mais 5 na linha. Num ano, e depois no outro ano foi 6 na linha, um no gol. O primeiro ano Quadrangular. nós ficamos em sétimo lugar de 8 times. Segundo ano já passamos para quarto lugar de 8, né? Aí o ano passado, acho que o ano retrasado, é isso aí. Ele estava 8 para 9. Um outro amigo aqui que é médico, e ele então foi o técnico, né? E eu fui técnico assistente, eu virei assistente. E que eu também não tinha mais tempo, tem que dar treino. Cara, não é assim, vão ali jogar bola, entendeu? Tem treino, os pais vão no jogo, os avós, tem cadeira, é jogo organizado, camiseta. É um troço organizado. É muito organizado isso aqui. Aqui eles têm uma piada que não é piada, mas é uma certa verdade. O esporte da gurizada está estragando o relacionamento social dos pais. Porque nós temos amigos aqui que 2 filhos jogam futebol, querem ser profissionais. Então, o campeonato de escola, quando chega no nível de 14 a 16 anos, você tem que andar na cidade aqui do lado 1 hora, 2 horas para cá, 1 hora para lá. Não há vida social. Então, a gente quer sair para jantar, tomar um vinho, fazer um negócio. Pá, hoje não posso, tem que levar o filho no futebol. Tem que dirigir 2 horas, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê. Os caras estão envolvidos, né? Mas aí ele parou o meu filho com o futebol e aí ele fez golfe um tempo, que isso é um esporte bem americano.
né? Eu não jogo nada, mas ele leva jeito. E nós botamos ele numa aulinha de golfe, a minha esposa joga um pouquinho. Mas é um esporte interessante. Ele fez lá, ele levou jeito, mas também meio. Quando começa o inverno, tu para com esse tipo de coisa, que aqui o inverno é forte. Aí tu vai para coisa indoors, tu para com esses troços na rua e vai para dentro, né? E aí ele agora tá no tênis. Então agora ele faz aula de tênis, por minha influência, porque sabe, o tênis no momento é o meu esporte, é o tênis, né? Sempre foi um dos meus preferidos. E eu vou a torneio e assisto e faço as coisas e jogo ainda, né? O máximo que eu posso jogar. E ele está agora jogando tênis, né? Então, ele faz aula de tênis. Então, no momento, o esporte dele é o tênis, mas ele cada dia faz um negócio. As criançadas de hoje, eles têm outro. Tem muito mais opções do que nós tínhamos quando a gente era dessa idade, né? Então, Ainda mais nos Estados Unidos, né? ele faz aula de robótica. Me apareceu em casa com o robozinho que ele mesmo fez que toca bateria, que é a outra coisa que ele faz, né? Então eu toco bateria, ele toca bateria. Entramos na aula mais ou menos juntos. Então ele tá na bateria, ele fez um robozinho que num pandeiro assim, tipo, pandeirinho nosso ali, o robô dele toca bateria, que ele aprendeu a fazer na aula de robótica, que é um after school, é a coisa que ele faz depois da aula, né? Aí um dia por semana é bateria e outro dia por semana é o tênis. E fim de semana a gente brinca aí, faz o que dá para fazer, né? Me diz uma coisa, falando em crianças barra adolescentes, como é que está a repercussão da série Adolescência aí na América? Ah, muito grande, muito grande. Vou te confessar que eu ainda não tive tempo de assistir. Minha esposa assistiu. E para os pais, assim, que assistem essa série, né? Primeiro, do ponto de vista cinematográfico, ela é muito bem filmada, em one take, essas coisas assim. Hein? Segundo, ela bota uma culpa não é uma culpa, mas bota um dedo na pessoa que é pai, né? Especialmente no meu caso, que tenho adultos e tenho uma criança. Então, no momento, eu estou sendo um filho adolescente, né? Mas já passei por essas fases, né? E é da gente pensar, sabe? Assim, especialmente aqui em casa, eu acho que a gente faz uma coisa bem boa. Graças mais à minha esposa, né? Não, deixa eu elogiar ela um pouco, porque, mas não. Pai velho é mais difícil de ser durão, né? Mas o meu filho tem a hora certa para entrar no iPad e brincar. É só no final de semana. Ele não encosta durante a semana. É ótimo. Ela é controlada o horário. A escola mesmo, 2 semanas atrás, ou 3 aí, mandou uma regra. Vamos ver quem consegue, um desafio. Uma semana sem tela. Sem tela é nem televisão. Nada, Nossa, nada, nada, nada. E ele cumpriu. Dureza, até para nós, porque se ele não pode, eu também não posso pegar o celular e ficar fuçando, né? Então, claro. nem nós também. Claro, quando ele ia dormir, nós ia lá dar uma olhadinha, né? Mas, Sabe uma coisa? então, nesse aspecto, assim, tá bem debatida essa série. Todo mundo está falando nas rádios locais, enfim, nos podcasts. Eu escuto muito podcast e notícia e vejo esses programas de noturnos. O cara recentemente foi entrevistado pelo Jimmy Fallon, que é um dos maiores É, entrevistadores aí de programa noturno, enfim. É para a gente pensar, porque a gurizada fica muito solta, vê muita coisa aí no YouTube que tu nem tá vendo o que eles estão vendo e estão vendo um monte de porcaria. As né, e músicas Deep Web, né? são Na Deep lavagem, é um troço complexo, assim. Então nós temos que estar sempre regulando, controlando, tira de casa, faz um joguinho, né? Monta aqui, a gente monta muito Lego e quebra-cabeça e tenta fazer mais coisas. Claro que ele tem as horas dele lá de televisão, isso aí faz parte, mas a gente tenta estar sempre junto e tenta regular e tirar o máximo possível e, né, o cara tem que dar uma orientação, né? Tu sabe que nos Estados Unidos, e por isso eu te fiz a pergunta, é uma coisa um pouco mais preocupante em função do armamento pessoal das É, pessoas, sabe? A gente já é, viu casos de escolas sendo invadidas e tal, o cara matou, sem enfim, não dúvida. adolescente, mas o fato de ter arma em casa pode ser uma É, coisa bem perigosa, não? esse esquema da arma tem um grupo contra, tem um grupo que não se mete, tem um grupo como qualquer coisa. Mas aqui tu sabe que a violência, de uma forma geral, falei com um amigo aí do Rio de Janeiro, esses dias que também quer se mudar para os Estados Unidos porque não aguenta mais ser assaltado e arma na cabeça, e não sei o quê. No dia a dia é um perigo. Eu vou para aí, eu tenho que me cuidar de lembrar de trancar o carro, cuidar onde eu estou estacionando, sabe? Eu tenho que mudar o clique na minha cabeça para me adaptar. Agora aqui tem esse problema. Tu tá aqui em casa tranquilo, daqui a um pouco vem um louco, com uma metralhadora e brrr, entra na escola
e mata cinco, seis lá, né? Ou aqui em Indianápolis, a gente teve 2 anos atrás um cara, ex-funcionário da Federal Express, que é ali perto do aeroporto aqui, o cara entrou lá porque ele foi demitido e matou, sei lá, 10, 12 lá dentro, de madrugada. Entrou lá e quem estava trabalhando o turno da noite tomou tiro. Então, isso o americano neurótico, ele tem essa liberdade nas armas e tem essa coisa de ver na televisão aqueles negócios, não sei de onde eles tiram isso e saem atirando. Mas tu tem menos violência, claro que nas grandes centros sempre vai ter um pouco, mas na média é menor do que aí, né? É que nos Estados Unidos tem muita sequela dos veteranos de guerra, né? Isso a É, gente tem como menos. mencionar. É. Mas isso não é tanto. Vou te dizer que o risco maior dessas coisas que a gente comentou ali, de tiroteio, disso, daquilo, é gente jovem, é influenciada por essa mídia moderna, por essas coisas de ter acesso. Pode ver que normalmente são adolescentes ou adultos jovens que cometem esses absurdos aí. Não é um cara veterano que está defendendo isso aí, não. Isso aí tem menos. Vamos dizer assim que não é uma coisa que tu escuta falar muito. Na verdade, quase nada. É mais, eu acho que influência dessa modernidade da internet, desse tipo de coisa e da facilidade que eles têm de comprar uma arma. Os pais não sabem o que eles estão fazendo, que é o esquema da série é essa. Quando eles vêm, já era, né? Uhum. Tu falasse, Valdemar, que, por exemplo, quando tu vens ao Brasil, tu tem que virar uma chavezinha. Existe um sentimento das pessoas que moram fora do Brasil, que moram muito tempo, e a partir de um determinado momento eles se sentem despatriados. Quer dizer, eles, quando vêm ao Brasil, eles não se sentem mais como brasileiros, não se enquadram mais no perfil de brasileiro, e isso tu já me respondesse, que como tu já está muito bem inserido na sociedade americana, tu não vive isso, né? No caso, eles, quando estariam no país onde vivem, eles são ainda considerados estrangeiros. Mas tu te considera, quando tu vem para cá, um despatriado no sentido de brasileiro? Ah, boa pergunta. Tu sabe que a resposta certa é não. Mas cada vez que a gente vai para aí, chegam 2, 3 dias antes de ir embora para casa, a gente já quer ir embora para casa. E isso que eu vou aí, eu só fico com a família da minha esposa, minha família. Né? Vou lá ver meu pai, vejo meus irmãos, vejo os amigos, te vejo, e a minha esposa, a família dela. Mas nós conversamos sobre isso nessa última vez agora, especialmente, né? Porque chega uma hora que a gente fala assim, tá, acho que agora tá na hora de ir embora. E não é nada contra nada nem ninguém, é só porque o modus operandi da nossa vida aqui é completamente diferente. E é como tu sair da tua casa. E tu vai no lugar que é legal, mas não é a tua casa. Né? E talvez esse é mais uma das coisas do Man of 60. O cara vai ficando mais velho, tu quer ficar na tua casa. Tu não quer É, mais né, saracotear o mundo inteiro. Tu gosta de estar em casa. E nós somos uma família muito caseira. Nós curtimos estar em casa, ficar em casa quieto, não fazer nada muito. A gente gosta de sair, claro, viajar, né? Sempre que dá. Mas a gente vai por uma semana e volta. Então, no Brasil, pequenas coisas do dia a dia, eu vou aí, essa última vez eu nem carro aluguei carro poucos dias, aluguei, na verdade, poucos dias, mas eu tenho que me cuidar de sair do carro e trancar o carro, onde eu vou estacionar, o jeito de dirigir é diferente, o trânsito é diferente, as pessoas dirigem de um jeito diferente, então eu tenho que estar sempre, me estressa, eu tenho que estar cuidando o trânsito, eu tenho que prestar mais atenção, eu tenho que ficar ligado. Eu fui aí esse ano mesmo e peguei meu outro filho minha filha no aeroporto. Minha filha saí do carro e não tranquei o carro. Ela falou, pai, não esquece de trancar o carro. Porque aqui eu saio do carro, água tranca sozinho. Aí eu me esqueci de trancar o carro, sabe? E onde é que eu vou estacionar? Tem alguém perto? Então, esse tipo de coisa. E mais o dia a dia para ir no lugar. Eu quero ir, tô lá, quero ir até Porto Alegre, 3 horas de carro para cá e para lá. Então, não é que nós sempre vamos ser brasileiros, é óbvio, né? Não tem, nós somos cidadãos brasileiros e acompanhamos um pouco da política, ficamos chateados com as coisas que não estão indo tão bem, outras estão indo bem, enfim. Mas a nossa vida é aqui, né?
A nossa vida é aqui. Hoje, o nosso futuro é aqui, o futuro dos meus filhos é aqui, a minha esposa está super bem enturmada aqui, e nós não somos cidadãos americanos, mas já temos essa opção, né? Já podemos aplicar para ser cidadão americano, que também tem seus problemas, né? Mas, mas não nos sentimos expatriados, nos sentimos talvez mais americanos no modus operandi do que no modus operandi daí, né? Os teus filhos mais velhos não gostariam de ir para aí? Eu acho que sim. Um deles ficou um tempo aqui comigo, daí estudou, ficou um tempo aqui, daí resolveu, voltou para morar na cidade que ele mora aí no Brasil, para fazer um pouco da faculdade aí. Ele tem uma opção ainda até agosto. Eles sabem que se eu ficar aqui, a qualquer hora eles podem vir, né? Eu tenho uma filha mais velha que está se formando em medicina, ela já deu indícios que gostaria de fazer residência aqui, de vir morar aqui. Não é assim tão fácil. Claro que se eu viro cidadão, eu puxo eles para cá se eles quiserem. Como eu vim fazer pós-graduação depois de, né, formado em odontologia, talvez eles possam vir fazer um pós-graduação. Eles vêm 2, 3 vezes por ano, viajam aqui, ficam 15 dias aqui, visitam, desde pequenos, estão sempre na ponte aérea para cima e para baixo aí. Então, eles têm uma vida privilegiada aí no Brasil que ajuda, né? Talvez não enxerguem essa com tanta clareza o que eu enxergo, que é que aqui tem um futuro melhor, né? Mesmo que eles queiram depois voltar, ter uma formação norte-americana, dependendo da área, dá um diferencial, mesmo aí no Brasil. Já visto que eu me formei na PUC, vim para os Estados Unidos, estudei, voltei para o Brasil, e o fato de eu ter feito pós-graduação nos Estados Unidos abriu muita porta para mim enquanto eu ainda estava aí no Brasil, né? Tu E acha que, tem, a gente falando em Man of 60, uma pergunta curiosa, tu acha que um cara de 60 anos, por exemplo, poderia migrar para a América e recomeçar a sua vida, por exemplo? Sem dúvida. Eu tenho 62. Eu mudei para cá, eu tinha 53 para 54. Mas tu já E, chegasse com uma outra condição. Estou falando. óbvio, claro que depende. Não é impossível, mas cada vez é mais difícil, né? Vou te dar o meu caminho, por exemplo, um cara de 60 anos, 61, que aplica para uma vaga de professor, em qualquer área que seja, numa universidade americana. A universidade que está pensando, vou investir num cara de 60 anos, que só vai trabalhar mais, 8, 10 anos. Se o cara for muito bom, tiver um bom currículo e valer a pena o investimento, eles vão investir, eles não têm esse problema, né? Porque aqui tecnicamente, aos 70 anos, tu pode, pela universidade, se aposentar, mas não é como aí, que tu fica recebendo a aposentadoria, tu Sim. guardou dinheiro, guardou, não guardou, não guardou. Mas eles te permitem continuar trabalhando. Então, se tu tá bem, aqui os professores das áreas tipo direito, economia, filosofia, essas coisas, cara, a maioria são acima de 70 anos, porque eles são caras com cultura, com experiência, né? Qual é a vantagem do cara ter mais de 60 anos? É ter experiência e passar isso para os outros. Né? Aqui na minha área mesmo, eu digo, eu me considero um cara que eu tenho 40 anos de experiência na minha área, mas ao mesmo tempo eu tenho uma cabeça que eu mexo com computador melhor que meus residentes que têm 28, 30 anos de idade. Eu entendo a tecnologia mais que eles, mas eu tenho 30 anos de experiência clínica atendendo gente, fazendo as coisas que eu faço. Agora, um cara de 60 anos que a outra opção é um cara que tem como investir, né? Tu pode investir, comprar uma franquia, bota uma grana para a brasileira mais alta, mas tu pode. E tem loteria de green card, tem opções. Claro que nem o cara vir com a mão na frente e outra atrás, no momento atual, o Trump vai te mandar embora, né? Não vai deixar tu vir. Mas se o cara tem uma forma de arrumar um emprego ou tem condição de fazer um trabalho como online, que vem para cá com visto de turista, aí trabalha aqui online, volta para o Brasil e fica indo e vindo por um tempo e depois vai, tem. Eu tenho vários amigos aqui que vieram por várias empresas e foram ficando e ficaram, né? Quanto Esse é o, mais velho, mais difícil, né? Mas esse é o futuro do Man of 60. A base será nos Estados Unidos e nós vamos fazer online para todo mundo. Essa é a ideia. Se tu quiser, hoje, se esse troço começar a dar dinheiro, eu já estou entrando de sócio, né? Aí nós fazemos uma versão aqui também, fazemos, já mantemos em inglês, o mercado é o outro, né? O que nós podemos fazer é fazer uma sessão de episódios aí nos Estados Unidos.
já dei essa ideia, estou esperando vocês aqui. São muito bem-vindos. Venham para cá, trago o equipamento, eu tenho o equipamento aqui, a gente vai, visita os faixas aqui e entrevistamos os caras. Tu passa uma semana aqui, tu vai entrevistar um monte de gente interessante que pode ter história de vida para te contar, cara, aqui a coisa É, não é assim fácil. histórias de vida é um tópico, Valdemar, que eu acho que é muito enriquecedor, porque eu acho que a gente sempre aprende, né, ouvindo o que as outras pessoas passaram, né? E tu tens uma trajetória de vida cheia de experiência, né, admirável. E eu te faço uma pergunta agora. Vamos dar uma filosofada, então, agora? Vamos, tá? Não tomamos nada, mas podemos filosofar à vontade. Tu não tomou, porque eu tô aqui, né? Eu tô Mas só na água. Amanhã eu tenho que trabalhar todo dia, eu tô só na é, água. o que que tu considera, ou se é que houve, aconteceu na tua vida em algum momento, a famosa expressão virada de chave? Se em algum momento na tua vida tu considera que este foi o momento de virada de chave na minha vida? Cara, essa é uma boa pergunta, mas para te ser honesto, difícil te dizer assim, porque sabe, tu me conhece, eu tenho momentos profissionais que foram mais ou menos constantes, né? Então, eu tive uma virada que é quando eu vim morar aqui, estudando. Depois, eu tive outra quando eu saí da universidade, e montamos o consultório. Pequenas, eu não vou dizer que eu tive uma virada, assim, profissionalmente falando, de 180 graus, assim, sabe, de virar total. Foram pequenas viradas que as coisas foram acontecendo. E então, esse tipo de coisa. Daí, claro, a grande virada foi. Depois nós montamos aquela clínica no Mãe de Deus Center, foi aquilo lá, foi um passo à frente, vamos dizer assim. Algumas coisas deram certo, outras nem tanto, né? Aprendemos bastante. E aí a outra, óbvia, quando eu vim para cá, né? Porque daí eu, para tomar aquela decisão no estágio de carreira que eu já estava aí, né? Com um nome sedimentado no Brasil, na América Latina quase, palestrando em vários lugares, consultório sempre, graças a Deus, com pacientes bons, mas cada vez com mais despesas e dificuldades e um monte de coisa, mas sempre trabalhando bastante. O fato de eu largar tudo e vir para cá, tem gente que cara é louco, tá louco, ficou louco, né? Então É, acho que esse foi uma guinada importante. Uh, e do ponto de vista pessoal, vou te dizer que a grande virada foi conhecer a minha esposa. O momento, naquela época, não estava lá muito favorável para a parte emocional. E quando eu conheci ela, as coisas parecem que se encaixaram de um jeito que estamos aí até hoje, felizes, né? Então, acho que isso aí também foi uma certa sorte. E da minha parte, dela nem tanto, mas minha sim. é, E, e acho que isso aí foi uma virada emocional, assim, que tipo assim, tá, ó, agora é hora, entra nos eixos e, né, e a coisa andou e anda muito bem até hoje, né? Então acho que essas coisas foram importantes, né? Ter a parceria certa é muito importante, né? Porque ajuda quando dá um problema aqui, um outro ali, ter a pessoa certa do teu lado que briga contigo, que te dá puxão de orelha, que te ouve de vez em quando. Essa é uma coisa importante para o cara poder seguir adiante, né? me diz uma coisa agora, que nós fizemos uma chamada essa semana no canal ah, a respeito de hobbies, né? E tu tocou bateria e tal. Eu te pergunto o seguinte: por que aprender a tocar bateria nessa fase de vida? O que que te levou a isso? Foi o teu passado nas praias catarinenses que fizeram? Com certeza teve muita influência. É isso aí, teve muita influência. Mas, João, eu sempre fui um cara musical, né? Eu nasci numa casa que a minha mãe tocava piano e sempre tivemos piano em casa. Desde que eu lembro de ser gente, tinha um piano na minha casa. Minha mãe era uma boa pianista, todo mundo na nossa casa
ou canta, ou toca um instrumento, reuniões de família sempre tem música. Tem um irmão que é um virtuoso do piano, do violão, enfim. Todo mundo tem algum lado musical muito por essa influência da minha mãe e do meu pai, porque não dizer que também arranhava um violãozinho e sempre teve música em casa. Eu cresci com discos, com vinil, com esse tipo de coisa. E sempre gostei de vários tipos de música. Fui educado em música clássica, música popular brasileira, meu pai estava muito, minha mãe a música clássica, meu pai a popular brasileira, conheci o rock and roll, influência de amigos, e sempre fui um cara do rock, vamos dizer assim, né, da parte de rock. E o piano que eu estudei de pequeno, não, depois de velho eu descobri que nada mais é do que um instrumento de percussão. Não deixa de ser uma bateria. Tu batuca na tecla e sai o som do piano. E eu sempre tive essa, desde a nossa época lá de batucada, daí nós fizemos né, vários de samba canção, de tocaíce, fazíamos no Tu no Bumba, eu no Repinique, fazíamos aquela turma, enfim, e sempre tive essa vibe da percussão. Não atravessávamos, fazia coisa ainda. Aí, cara, um dia, no meio da pandemia, acho que foi, eu acordei um sábado e falei para minha esposa assim: hoje eu vou comprar uma bateria. Do nada. Acordei sábado de manhã e falei: vou comprar uma bateria. Ah, tu tá louco? Não, vou comprar a bateria e vou comprar uma eletrônica. Porque daí, se não quiser escutar, eu baixo o volume, ponho um headphone, enfim. E comprei a bateria, e com a bateria veio de presente 10 aulas, 2 meses de aula. No meio da pandemia, eu tinha que ir na bateria de máscara e tinha uma parede dividindo o professor de mim para aprender. E comecei a aprender. Aí eu comecei a aprender o ritmo, eu comprei um aplicativo que uso até hoje, de aula online. Aí o meu filho começou a gostar e ali batucar e botei na aula de bateria também, né? E aí, cara, comecei a me encarnar nisso de um jeito que se eu não toco todo dia, dia sim, dia não. Fico uma hora às vezes lá. Porque número um é um baita exercício, né? Número dois é um baita exercício para o cérebro, porque tu tem que saber a música que tu vai tocar, antecipar a música. Aí, quanto mais tu toca, mais tu vê que tu não toca nada e tu aprende um pouco mais. Tem as nuances. Daí tem eu comecei com rock and roll pauleira, que é mais fácil, por incrível que pareça. Mas quando tu começa a tocar um jazz, um samba, um negócio, tu vê que tem nuances. Então isso estimula teu cérebro a pensar. Depois que eu já estava estudando bateria, tocando um tempo, aí eu troquei, vendi aquela, comprei outra melhor, aquela que aparece no vídeo, é uma bateria já mais elaborada, enfim, né? Porque daí realmente tá, vou tocar esse troço. E fiz mais aula daí, né? E eu adoro música, então eu escuto música, eu às vezes faço com a música. Eu tenho sites de aula e um aplicativo que ele tira a bateria da música e eu faço a bateria da música, eu gravo e me escuto. Então eu faço, às vezes estou no carro escutando uma música e eu falo: essa música é boa de bateria. Daí eu boto ela no meu playlist, chego em casa, boto lá para escutar. Às vezes é uma música, sei lá, um Phil Collins da nossa época antiga, um Led Zeppelin que eu sempre gostei. Aí, ou pode ser uma música mais atual que tocou. Esse dia eu fiz lá da Dua Lipa, enfim, botei um pop lá para. Aí tu vai exercitando. E depois eu descobri que um dos melhores instrumentos para manter a longevidade do cara é a bateria, porque ela estimula várias coisas, do pé, mãos, ritmos diferentes, tu tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não só fisicamente, como mentalmente. É um negócio desafiador, challenging, assim. Tem dia que eu vou lá e tento, não sai nada. Saio, pá, quero quebrar as baquetas lá. Mas aí, às vezes, eu vou lá. Aí meu filho toca também, dele vai lá, toca, aí eu ajudo ele me dá umas dicas, que ele tá indo mais, né? Eu parei com a aula agora, faço em casa, no aplicativo. E para mim virou uma cachaça. Aí tem outro amigo que toca violão, de vez em quando ele vem aqui, a gente tenta fazer uns paralelos do ritmo aí, né? E Os vizinhos, tudo certo. os vizinhos, tudo certo. Graças a Deus, moro numa casa que tem um porão. Então, meu som tá no porão. E é um speaker, é uma bateria eletrônica. Então, eu Ah, controlo sim. como eu quero. E o cara, eles moram assim, não é tão longe, o vizinho do lado do outro. Até hoje, ninguém vem reclamar. Se alguém. Meu maior elogio é minha mulher, na verdade, porque eu deixo a porta aberta que leva o porão aberto. Se ela vir e fecha a porta, é porque eu tô tocando mal. Se ela deixa a porta aberta, é porque ela tá gostando do que eu tô fazendo, né? Eu tenho um Então, vizinho, eu tenho um vizinho que tem quase 70 anos, ele se diz músico, ele gosta de tocar teclado todos os dias às 17 horas, mas ele não aprendeu ainda a tocar. E
É isso E aí. é o famoso samba de uma nota só, sabe? A É, bateria tem a vantagem da bateria é qual? Eu posso botar uma música, por exemplo, que a minha esposa gosta. Daí ela põe uma música que ela gosta de ouvir e eu fico lá tocando. Então, se eu não errar muito, e às vezes eu deixo só a música que eu estou escutando. Então, se eu não errar muito, não é uma reclamação. O problema é que às vezes eu mesmo me tranco e eu ponho fone de ouvido, é um fone só para bateria. Aí eu tenho um equipamento inteiro, que eu vou ter um fone para bateria, um fone para música, daí eu tenho um controle aqui, computador do lado para gravar, enfim. E aí eu fico, às vezes, 2 horas lá, fuçando nesse troço, são duas coisas que eu faço porque eu gosto, e depois eu descobri que são duas ótimas coisas para manter a longevidade. É a bateria e jogar tênis, esportes de raquete, né? E aqui cresceu muito o esporte chama pickleball, não sei se já ouviram falar sim, desse esporte. O conheço. pickleball aqui é a febre como é o beach tênis aí, né? Aqui é o Sim. pickleball. Até meu filho pequeno joga, mas é o esporte que foi criado para pessoas idosas, né? Tem um seriado, vocês já viram a da Blue Ocean, as áreas da Blue Zones, as áreas azuis, né? Que são um Uhum. cara que foi e fez um documentário sobre lugares do mundo que as pessoas vivem muito. E uma é Loma Linda, na Califórnia, aqui nos Estados Unidos. E lá que foi criado o pickleball, que é um esporte que começou para pessoas mais velhas poderem rebater de um lado para o outro, né? Os próprios ex-tops jogam. O Agassi, Hoje em dia, o vi- Agassi é um dos maiores promovedores, ele joga com a Steph Graf, que é a esposa é, dele. Tem vários outros caras. Aquele cara bom, Jamion Sims, um jogador brasileiro famoso aí, sim. ele está no torneio americano do pickleball, né? É uma coisa. Eu não queria muito no começo, aí agora fui pegando a manha, é legal. Então, o tênis e a bateria são meus hobbies, assim, né? E computador, essas coisas que eu faço, eu acho que eu estou trabalhando, mas na verdade é um hobby, né? Mas a bateria é uma paixão, cara. É um troço que sempre quis e estou cada vez mais. Meu sonho é ter uma banda. Eu digo para meus residentes: eu vou me aposentar e vou virar baterista de uma banda de rock. Fico ali na minha, fazendo meu negócio, né? Dá para aquela palhinha que eu dei no teu clipe lá, não saiu o tambor. Eu, modéstia à parte, toca um pouco melhor que aquilo lá. Só tem que achar a música certa para botar, né? Agora, aqui no Brasil, uma das modas é o showball, que já foi um esporte Ah, praticado no final da década de isso 70 aí. e agora voltou. Que é um esporte que, inclusive, teve na América, na época do Cosmos. Na Isso época, mesmo, do Pelé. O sede. showball é que a bola bate na parede, não sai o gol, Exatamente bate e volta. Foi nesse aí isso. que eu estourei meu joelho. Então, Foi aqui, jogando isso que eu estourei meu joelho. A bola bate e volta, tu não para nunca. Eu tô ali no meio-campo achando que eu tô agradando. Grana sintética, menos 10 graus na rua e dentro, friozinho. Ali foi no showball que eu estourei meu joelho, achando que eu tava dando show. Mas aqui tem várias quadras disso aqui, mas não tem essa febre assim, né, do showball como teve naquela época lá, né? aqui o Ronaldo entrou, o Ronaldo Nazário, o Djalminha, então são atletas ícones aí que, com Sim, apoio financeiro, estão tendo uma mídia bem interessante. legal, legal. Isso aí é legal. O cara tem que se manter ativo, esse é o negócio. É, isso que eu ia te perguntar agora. Tu, como um integrante de 60 a mais, e com essa experiência de vida que tu tens, e eu te pediria assim, ó, que se tu tivesse que dar um conselho gravado para o teu filho ou para os teus filhos, os teus dois filhos homens, que conduta tu acha que eles deveriam ter quando estivessem se aproximando dos 60 a mais? Agora eu te borralei. Não, essa é uma boa pergunta. Mas a verdade, a realidade o que eles já devem estar fazendo agora para chegar lá dos 60 melhor do que eu estou chegando, entendeu? Então, acho que tudo é uma evolução da espécie. Eu acho que um pouco é genética. O meu avô paterno faleceu com 99 anos por uma bobeira. Se não estava aí até hoje, de certo. O meu pai está com alguns problemas, mas está com 88, 89 e ainda está ali indo, né? Então, tem algumas coisas que são genéticas, que eu espero ter passado para eles. Outras são fisiológicas. Respirar e dormir bem é importante, né?
eu nunca tive problema assim de respirar. Então, acho que isso para eles é importante, vejo assim, onde é que podem melhorar ou não. É, mas a grande sacada é, obviamente, se alimentar bem, não fumar, nunca fumei, não cometer excessos. Claro que tu toma um vinho aqui a mais um dia e outro ali, mas na média tu não faz excessos. Nunca me envolvi com drogas, nunca fumei nada. O álcool, bebida, óbvio que o cara, quando é guri, aprende, toma uns porres aqui, outros ali, depois tu modera e tu de vez em quando sai daí, mas mantém. Cada um vai aprendendo. Se alimentar razoavelmente bem, tentar não comer tanta porcaria. Na nossa época, quando eu tinha a idade do meu filho de 10 anos, não tinha porcaria, cara. Então, era Coca-Cola no final de semana e olhe lá, É, não é verdade? Tu claro. comia, sobremesa era uma fruta. E de vez em quando um doce que a tua avó fazia, que era uma coisa feita com coisas naturais. Então, não dá para ir no McDonald's toda hora. O meu filho de 10 anos nunca tomou uma Coca-Cola na vida dele. Nunca tomou um refrigerante. Nunca, com 10 anos, né? Então, isso ajuda. O outro mais velho já toma um monte também, mas também se exercita bem, então tem que dar uma segurada. Então, e sempre se manter ativo, eu acho. Isso meu pai sempre dizia: alongamento, se estica. Meu pai, até hoje eu lembro, dizia: ah, Ademar, vamos se esticar, se alonga. Ele dizia para mim mesmo: esticava a perna, tudo, não fazia nada de esporte, mas estava sempre se esticando, né? Então eu peguei essa mania, eu estou parado falando, eu estou me esticando, estou puxando o braço, estou fazendo isso. Meu irmão é parecido, faz assim, está sempre conversando e se esticando. Tu tem que dar um relax, né? E a outra eu acho importante, e isso eu tento passar, tu tem que ter sempre um bom humor, porque dar risada grande, gargalhada, mata a célula ruim, né, não? Ri bastante. Eu vejo besterol toda hora. Minha esposa fala: de novo, tu está vendo esses troços? Pá, mas eu dou risada que choro. Aquilo ali mata meia dúzia de células que vão causar câncer, só em eu dar risada à toa. Conto piada e escuto piada dos amigos, então, essas bobagens, assim, parece uma coisa de criança, mas ajuda. E a outra é não saber lidar com o estresse, porque não se estressar não existe, tu vai te estressar. Mas se tu consegue lidar com o estresse, então eu me estresso muito algumas horas, mas eu aprendi, eu tenho o dom de, em 5 minutos eu desestressei. Em 20 Que minutos bom. estressei. Saio do trabalho estressado, entro no carro, chego em casa, já acabou o meu estresse. Aí se tem uma coisa estressante em casa, em 15 minutos eu já pô, desliguei, eu não fico remoendo aquele estresse. Eu dou um jeito de achar o copo meio cheio e tocar a bola para frente. O que eu posso resolver, eu posso, o que eu não posso, não posso. Entendeu? O que não tem solução, solucionado está. E é isso. E toca a bola para frente e vamos para o próximo, né? É, eu escutei um negócio do Roger Federer, que eu adorei, porque ele fala assim: o tênis é uma escola para a vida. Tu tá jogando tênis, tu perde um ponto, tu não pode ficar lá reclamando, jogando a raquete no chão. Tu volta para trás e joga o próximo ponto, porque aquele ponto já passou. Tu não vai É, voltar aquele ponto mais. Joga o próximo, no próximo tu vai jogar melhor. E se tu perder, tu joga de novo. Aí se tu perder, tu fala: por que que deu errado? O que que eu posso fazer para ganhar o próximo ponto? E tu vai assim, ponto por ponto. E vai tocando, né? Ele deu uma entrevista numa formatura de um college aí, que ele foi o orador da turma, foi convidado. Então eu tenho esse approach, cara, para as coisas. Eu me estresso, mas me desestresso, boto para fora, não guardo rancor, não fico estressado muito tempo, toco ficha logo, né? E talvez isso não tenho muito cabelo branco, não pinto cabelo, não tive nenhum problema cardíaco ainda, e nada que uma boa taça Ah, de vinho, uma boa conversa não aliás, resolva. muito cabelo branco, mas também está perdendo os pretos também, né? É isso aí, é um cabelo ou um do lado, ou um do lado, outro do outro. Mas sabe a minha história familiar, né? Comparando com meu pai e meus irmãos, modéstia à parte, se um dia eles assistirem esse vídeo, eu tô bem melhor que todo mundo, né? Eu tenho ainda cabelo e preto, os outros já não tem mais nada e pouco tempo tá Quase no branco, Rio. né? Então isso aí eu acho que esses conselhos eu daria para ele: se alimentar bem, não se meter com droga e cigarro e nada que te envelhece rápido e aprender a lidar com o estresse, né? E se divertir, cara, se divertir. A vida é para o cara trabalhar muito. Eu sempre trabalhei muito, tenho foco no trabalho, mas também sempre me diverti, né? Tenho a sorte de viajar o mundo, viajei o mundo e viajo pela profissão, mas sempre aproveito também, levo a família quando posso.
tentamos aproveitar ou em casa mesmo, brincando. Sempre tem um clima agradável, saudável, de bom humor. Claro que todo mundo tem um perrengue aqui, outro ali, mas tu lida com isso e toca a bola adiante, e passa adiante, né? Tu não vai ficar guardando rancor, só vai te estressar, te envelhecer, te causar um infarto, te dar um câncer. Então, essas coisas que eles têm que aprender a lidar, né? Para ir superando e trabalho, trabalho, é trabalho, tem que trabalhar muito, seriedade é importante, mas tem que ter o momento do relax. Estou tentando lembrar de um ditado agora que é work hard, party hard, ou uma coisa assim, né? Trabalha muito, festa também. Desliga desde que não pode causar um problema familiar e nem um problema no trabalho, muito menos, né? Eu tinha pedido para tu, sugerido, aliás, gravar um vídeo para os teus filhos e, no entanto, tu acabou de fazer, porque isso vai estar postado e vai ficar É, lá para eles é, não é assistirem. novidade para eles já sabem disso aí, né? Eles já É, sabem que o pai está sempre de boa. De vez em quando dá uma dura, mas na média, sou até demais de boa, né? Devia estar mais dura, devia estar mais dura, gurizada. Mas na média, eu tô sempre de boa. E eu acho que essas coisas são importantes, João, para o cara que tá, entendeu? Porque a gente tem sorte, cara, de já passou de 60, estamos bem, entendeu? Então tu pensa assim, pô, eu li um livro esses dias sobre o The End of Old Age, o final da idade idosa. O cara ser velho, meu, quando meu pai tinha 60 anos, eu achava que ele era um velho, cara. E hoje, pô, eu tô aqui, tô achando que tô bem pra caramba e ainda vai mais, né? Então, cara, pouquinho de sorte e se cuidando mais ou menos bem, as coisas vão. Então, acho que são. Todo mundo tem coisas. Tem outro amigo nosso que ele fala assim: as pessoas ah, só vê as cachaças que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Então é fácil o cara olhar assim, o cara tem sucesso, tem sorte, sorte o caramba, eu trabalho pra caramba, não foi assim de graça, eu engoli muito sapo, né? As coisas não vêm assim à toa, mas tudo foi trabalhado para chegar onde as coisas chegando. Aí chega uma hora tu tem que engatar uma sexta marcha ali e ficar tranquilo, né? Mas não dá para parar, porque se tu parar, vir alguém te atropela. Esse é o negócio. Gurizada hoje, cara, eu tô parado, vi um cara de 30 anos, passa por cima de mim. Então é, tu tem que ter essa vibe de estar achando, né? O outro livro que eu sugiro para a audiência aí chama From Strength to Strength, de uma coisa forte para outra coisa forte. Quando tu tem um sucesso em alguma coisa na vida, tu vai, 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 chega uma hora que tu atinge o ápice, só tem um caminho, que é para baixo. Então tu tem que pensar como é que eu cheguei aqui? E nesse mesmo caminho não dá mais para mim. As pessoas vão me atropelar já. Eu tenho que fazer outra coisa. Mas eu não vou descer e começar do zero. Tu pula de uma coisa para outra coisa e tu pode mudar de área. Pode ser baterista, pode ser técnico de futebol das crianças. Não interessa o quê, mas tu tá usando toda a tua experiência, o teu network, teus coisas de vida para começar já num nível mais acima, seja lá o que tu queira fazer depois, né? Então, essas coisas aqui mesmo, eu estou aqui 8 anos, já pulei de uma coisa para outra, já pulei de uma outra para outra, sabe que eu não fico quieto. Quando a coisa começa a ficar meio nebulosa no lugar, eu vou, acho o oceano azul ali, pulo para outro lado e toco lá. Então, essa estratégia, está sempre olhando onde é que tem um buraco aqui que ninguém está, que eu posso ir lá. Daí eu vou lá e faço. Quando chega aos 10 caras que já estão fazendo como eu ou melhor, eu pulo para pulo para outro. Ensino é, aqueles lá e vou fazer outra coisa. Então, essa estratégia acho que te mantém sempre funcionando e ativo, e não se acomodar, né? O cara, quando se acomoda e fica parado em casa, meu pai fez isso, se aposentou, uma vida inteira de sucesso e parou. Assim, engatou, freio de mão, e aí a coisa começa a ter problema. Então, também vendo essa experiência hoje dele lá, do meu pai lá, eu vejo, pô, não posso parar, porque se eu parar, eu não sei se não vai acontecer comigo isso. E é um dos males da idade, é o cara ficar com doenças como é que se chama isso? De percepção, é Alzheimer, é Parkinson, é demência, essas coisas que muito disso é falta de estímulo, né? Então, tu tem que estar sempre com alguma função por trás. O fato de ter um filho de 10 anos ajuda, porque eu estou sempre em função. Aí o outro vem para cá, eu jogo tênis com ele, corro com ele, ando de bicicleta, 30 quilômetros com o guri que tem 20 anos de idade.
também tem que me manter ali em forma. Daí outra vem, quer ir jantar, quer fazer show, quer isso, eu tenho que funcionar. Daí a minha esposa quer sair, quer fazer isso, quer fazer aquilo, aí eu vou também. Então o cara tá sempre batendo pino nos lugares e isso vai te levando, né? Acho que essas coisas são importantes para manter o funcionamento e não ter um limite. Não dizer assim, pá, tá, com quantos anos vai já aposentar? Sei lá. Nunca. Falo assim em casa, mas não, o dia que tu parar de trabalhar, tu sai de casa. Não vou te aguentar em casa sem fazer nada, né? Então tem que estar sempre funcionando. Eu vou te fazer uma colocação para tu vai ter um tempinho que tu quiser, só para dar um encerramento, tá? Aquilo que tu quiser falar para o nosso pessoal, para o Men of 60, enquanto tu pensa no que tu vai dizer, eu vou lembrar e pedir para o pessoal de novo, inscreva-se no canal, dê o like, ative as notificações. Então, Valdemar, tu tens o tempinho para considerações finais. Bom, em primeiro lugar, eu de novo vou parabenizar a ti, João Emílio, vou dar um Da- corte agora aí, que eu me esqueci do da- teu nome, cara. Dario Cardoso. Dario. Então tá, volta de novo aí. Então, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a ti, João Emílio, ao Dario, pela ideia. Acho que é uma ideia maravilhosa e quero agradecer o convite de participar desse bate-papo informal. Vou fazer o marketing para ti, dizer, pessoal, se inscrevam no canal. Acho que esse canal aí, para gente que passou dos 60 anos e está ainda com todo o gás, acho que é importante para dividir ideias. Eu tenho certeza que eles vão trazer entrevistados muito melhores e diferentes e com outros conceitos. Aqui tem um ditado que a gente fala, os 60 são os novos 40, né? Então a gente está ainda começando, isso aí não é nada. Estamos aprendendo um com o outro e a vantagem do cara de mais de 60 é que tu aprende e já rápido vê onde é que é o problema, muda e toca a ficha, né? Não dá para ficar remoendo muita coisa e a experiência te leva a isso. Uma das poucas coisas de o cara ir vivendo mais tempo é ter mais experiência e ser esperto para prestar atenção na experiência e modificar e usar ela da forma que a gente acha mais interessante e com isso não parar e continuar tocando, se cuidar e indo até onde a gente achar que dá, até onde a parte superior aí da alma, que cada um acredita no que quiser, nos mantiver funcionando. E de uma forma geral, que todo mundo se mantenha saudável, se mantenham ativos, arrumem coisas para fazer, um hobby, um negócio e outro. Escutem o Man of Six, que eu tenho certeza que vai bombar, vai melhorar cada vez mais. E é isso aí, eu não tenho muito mais o que acrescentar. Acho que foi uma conversa maravilhosa com um amigão de longa data e tenho certeza que mais conversas vão vir, com mais coisas ainda diferentes pela frente. Continuem assim, continuem trabalhando, continuem funcionando, continuem se cuidando, que muito do cara envelhecer com saúde, eu nem posso usar o termo envelhecer, cara, porque eu acho que isso nem se aplica para mim, envelhecer. Viver mais tempo com saúde depende muito de nós e não tanto do que a gente acha que pode ser, né? Não é, existe, a gente tem um brain tattoo, uma tatuagem no cérebro de coisas que são, eu fui assim, minha família é assim. Não, a gente tem como modificar, né? Tem muita literatura hoje sobre melhorar passar mais tempo, envelhecer com saúde, se cuidar, se tratar, parte psicológica, parte física, dar um relax, ter um bom balanço, equilíbrio. Meu pai sempre disse também equilíbrio é importante. E essas coisas são importantes para o cara se manter saudável e ativo. Valdemar, olha, tu sabe bem quanto eu sou grato pela essa contribuição tua. Foi momentos espetaculares e espero que tu tenha gostado e certamente pode ficar preparado que tu vai voltar a falar aqui no canal, tá? Te agradeço muito, Da Dario. mesma forma, Eu agradeço, mas eu volto com uma condição. Eu quero ser entrevistado em loco. Eu quero vocês aqui me entrevistando. Aí eu volto. tá certo. Então tá. Grande abraço, muito obrigado, cara. Tá bom? Com Fica bem. sucesso aí para todos, para sucesso para vocês e para todos os Men of 60. Muito obrigado. Fica bem. Grande abraço.